Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é. Entrevista do Fernando Diniz aqui na sala Chico Anísio, aqui Bob Dinamite e o Fernando Diniz deu uma coletiva importante. Ele dá uma descascada no Daronco e fala dos destaques da partida também. Aí fala do Hugo Moura como zagueiro. Então, tá sensacional, a entrevista inteirinha, completíssima no seu vídeo agora. Vamos lá. Queria que você analisasse a arbitragem do Anderson Daronco pelo pênalti não marcado. Se você pudesse falar um pouquinho também do Carlos Cuesta, reforço que acabou de fechar. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Foi muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então, essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute, né, na direção do gol. Em relação ao Carlos Cuesta, é um jogador que a gente tinha indicado, estava esperando, foi muito bem avaliado por todo mundo, por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, que estava jogando num time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Bom, Diniz, tudo bem? Igor Siqueira do UOL. Você acha que os jogadores tiveram essa percepção dessa flagrância aí do pênalti, se foi tão flagrante assim, se isso afetou a continuidade do jogo e saber de você o quanto a estratégia do Botafogo de vir com dois centroavantes também afetou a dinâmica do Vasco nesse começo de jogo, que o gol saiu relativamente rápido? Não afetou a dinâmica do Vasco. Em relação ao pênalti, eu posso falar para você, assim, para mim foi um pênalti claro, não sei para você, mas para mim a ótica foi um pênalti fácil de ser marcado. Qual que é a diferença desse pênalti? Você acha que foi pênalti do Piton lá em Caxias? Você acha que foi pênalti? Mas desse você acha que não foi pênalti? Isso eu fiquei na dúvida. Daria para marcar, daria para não marcar. Então, do Piton, também teria que ter dúvida, mas assim, a gente só tem dúvida contra o Vasco. Em relação a tua outra pergunta, qual que foi? A situação da dupla de centroavantes do Botafogo. Não tem problema, muito pelo contrário. Eu acho que o Freitas e o Moura levaram vantagem praticamente todos os lances no jogo. Teve uma cabeçada no começo, é uma estratégia que a gente não esperava, mas a gente, se eu fosse fazer... E o gol foi um gol que teve muito mérito do Botafogo. O cara fez um gol de cabeça praticamente na entrada da área. Muito rara felicidade do cruzamento e do cabeceio do Cabral. A gente poderia ali, se eu fosse fazer uma coisa totalmente diferente do Corinthians. O gol do Corinthians, a gente teve 4 falhas coletivas e individuais para o gol sair. Hoje teve muito mérito. Se eu fosse fazer um ajuste, hoje eu falei que o Ryan teria que descer ali com o Alex Telles naquele momento para evitar o cruzamento. Ficou longe para o Paulo Henrique chegar para tirar o cruzamento. Mas é o detalhe do detalhe. Então, acho que teve muito mérito do Botafogo e a gente não sofreu com a dupla de centroavantes. Eu acho que a gente soube marcar bem, a gente soube retornar rápido para apanhar as segundas bolas e foi muito competitivo o time. Eu acredito também no sistema defensivo, a marcação e sistema defensivo, o time todo, talvez tenha sido a melhor partida do Vasco. Diniz, você gostou da dupla Jair e Barros? Eu estou te perguntando porque o Jair foi escolhido por nós o melhor em campo e o Barros saiu aplaudido pela torcida do primeiro jogo, assim que ele começa desde o início. O que você achou dos dois? Eu gostei dos dois. Achei que o Jair foi com muita justiça o melhor em campo. E é um prêmio pela pessoa que o Jair é. Todo mundo sabe, quando eu cheguei aqui, meu jogador estava muito questionado, aquela coisa de sair. Eu sempre gostei do Jair. Tentei levar ele para o São Paulo e para o Fluminense. E
ele é um trabalhador assim exemplar e ele merecia um momento como esse, de ser enaltecido pela torcida e de fazer um gol muito importante. E o garoto jogou muito bem. Esse menino acho que tem um futuro brilhante pela frente. Eu conhecia ele, eu ia subir o Barros quando estava aqui na primeira vez, em 2021, e ele era 4 anos mais novo. Então, ele era do Sub-17, era a turma dele, do Andrei Santos, Marlon Gomes. Ele estava numa lista que possivelmente subiria se eu permanecesse no Vasco para 2022. Ele era muito jovem, mas já era promissor. E quando teve a chance dele voltar, para mim foi assim uma alegria muito grande. Saber que ele estava bem no América. E desde quando ele chegou, ele tem mostrado muita competência nos treinamentos, que o credenciou e passou confiança para iniciar a partida de hoje. E jogou muito bem. Diniz, boa noite. Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos. Você já falou anteriormente que em alguns jogos o Vasco iniciava, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, não 100%, com a rotação 100%, um pouco desligado. Hoje, no primeiro tempo, antes do gol do Botafogo, o Vasco estava tentando propor o jogo e, principalmente no segundo tempo, o Vasco voltou muito bem, tendo várias oportunidades, bola na trave, boas defesas do goleiro John e o lance do pênalti, que eu concordo que foi um pênalti marcável. O que houve no intervalo, a conversa com os jogadores no intervalo, para o Vasco mudar tanto de postura? Porque o Vasco não terminou tão bem o primeiro tempo, mas voltou no segundo tempo 200%. O que foi falado nesse vestiário para mudar a postura do time? Obrigado. Eu achei que o time estava bem no primeiro tempo já. Acho que o time precisava ficar um pouco mais... O que eu pedi foi para eles jogarem um pouco mais soltos, estava um pouco travado, assim, talvez pelos resultados recentes. A gente estava marcando muito bem, mas com a bola faltava um pouco de encantamento, um pouco de brilho, e aí eu acho que o time teve mais brilho, e alguns jogadores entraram mais no jogo, a gente começou a criar chances em série. O Puma também, hoje, na parte defensiva, entrou muito bem, colaborou para esse momento do time. E ali eu acho que era o momento que a gente teve para poder conseguir um resultado de vitória, que depois dos 20, 25, o Coutinho começou a cansar, o Ryan também. E nas trocas o jogo ficou um pouco mais moroso, a gente perdeu um pouco de agressividade na marcação e aí encaminhou para o empate. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, do Corinthians 1927. Queria que você falasse sobre 2 reforços. O Cauã Barros, que hoje jogou muito bem, você inclusive elogiou. Queria saber essa relação que você teve na volta dele, se você teve relação direta, se foi um pedido seu. E sobre o Matheus França, que vem do Crystal Palace, a torcida ainda não sabe qual posição que você pretende utilizá-lo. Gostaria de ouvir sobre o Cauã, essa relação, e qual posição que você pretende utilizar o Matheus França. Obrigado. Em relação ao Cauã Barros, eu participei ativamente da volta dele. Tá? E como eu disse, estou muito feliz que ele voltou e hoje só confirmou as expectativas que a gente tinha sobre ele. Em relação ao Matheus França, é um jogador que eu gosto muito. Acabei jogando contra o Matheus em 2023 algumas vezes. Peguei o momento que ele foi titular do Flamengo na maioria dos jogos com o Vitor Pereira na época. E ele é um jogador muito dinâmico. Ele pode jogar em qualquer posição da frente, até de camisa 8. Eu vejo o Matheus assim, um jogador muito polivalente. Que tem recursos para jogar de ponta, para jogar de 10, para jogar de 8, para jogar de falso 9. Então, ele é e essa polivalência que eu vejo nele também contribuiu para que eu quisesse trazê-lo. Fernando Diniz, meu nome é Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Eu queria trazer 2 críticas ao seu goleiro Léo Jardim, uma da torcida e uma de outro jornalista, que é no caso o Lucas Pedrosa, comentou sobre uma falha do Léo Jardim hoje no gol do Botafogo, se você considera que o seu goleiro falhou, e uma que eu ouvi bastante a torcida, não só na noite de hoje, mas também no domingo, sobre o Léo Jardim não sair com uma eficiência tão grande do gol. A torcida, por exemplo, quando a bola é alçada na área, já fica apreensiva, já fica reclamando, até no meu ouvido, quando eu fico na social ouvindo o jogo, participando do jogo, acompanhando a partida. Então, eu queria trazer essas 2 críticas para você saber se você concorda com elas e se essa não saída do Léo Jardim do gol é talvez um pedido seu, por estilo de jogo, alguma carência que o seu goleiro tem, que você tenha identificado também. Obrigado. Não, eu não concordo que ele falhou no gol e também não vejo o Léo um goleiro que, desde que eu cheguei aqui, não tenha saído do gol. Pelo contrário, ele tem sido estimulado a sair cada vez mais, não só com as mãos, mas jogar um pouco mais adiantado. Eu acho que ele tem feito jogos muito bons. Eu não vejo falha no Léo no gol e também não acho que ele é um goleiro que não tem saído para contribuir quando é possível ele evitar sair em alguns cruzamentos. Olá, Diniz. Boa noite. Danilo do Expresso 1923. No final do primeiro tempo, o Vasco é melhor que o Botafogo, tem até uma chance com o Verratti e retorna o segundo tempo
muito bem com a bola na trave, o lance do pênalti, tem um lance do Verratti que o John faz a defesa, o próprio chute do Pumita. São várias chances perdidas e que o Vasco poderia ter virado a partida. A partir dos 15, 20 minutos, como você destacou bem, Coutinho e Nuno começam a cansar e você opta pela mudança, entrada de DVD, David e o Andrés Gomes. Você achou que ali no meio-campo faltou alguém para lançar essa bola para o ataque? Porque o ataque ficou com Verratti, Ryan e os dois que entraram. O meio-campo ficou sem alguém para fazer essa transição entre defesa e ataque? Obrigado. Até a opção do Estrela depois que você coloca. Então, eu botei o Estrela, falei assim, o Estrela entrou para a função e talvez você passe mais o Estrela entrou, também não melhorou aquilo. O time não é uma posição, colocar um jogador para a posição e ele vai fazer uma articulação sozinho. Muito pelo contrário. Mesma coisa quando eu falo do sistema defensivo, hoje a gente marcou muito bem, porque quem marcou melhor, você vê que o Hugo Moura e o Lucas Freitas não tiveram assim, um monte de problema, porque assim, estava todo mundo ajudando, todo mundo voltava para ajudar a dobrar a marcação, então o sistema funcionou. Os pontos, quando tiveram que baixar, baixaram para ajudar os laterais. A mesma coisa vale para a saída do Coutinho. O que perde quando sai o Coutinho e o Nuno juntos é que o time ele joga de uma maneira mais associativa, eles são dois jogadores mais associativos. E aí entrou dois jogadores com mais potência, de jogador de drible, e a gente não teve assim, muita chance de explorar o DVD e o Andreas Gomes. O Andreas Gomes teve umas 2 bolas que ele pegou e driblou. Se ele tivesse driblado, acertado o último drible, tivesse dado um passe para fazer o gol, a gente já está falando agora porque a mudança acertou e ganhou velocidade. Eu apostei mais naquele. O Ryan já treinou de 10, ele já jogou de 10 na base, ele já treinou de 10 comigo, e ele pode jogar de 10 também, como pode jogar de 9. Eu achei que a gente ficou um time com muita saúde física, com muita velocidade, mudou um pouquinho a característica do time, mas era uma coisa que não encaixou no sentido de a gente não teve muitas oportunidades de usar as valências desses jogadores da maneira como o jogo ficou. O jogo ficou com pouca transição, a gente não teve muita chance de imprimir velocidade, que era o que o jogo pedia, que a gente até voltou e marcou bem, mas faltou um pouco de agressividade para poder provocar o erro do Botafogo e conseguir colocar o David e o Andreas Gomes mais no jogo. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Como é que você atribui esse empate? Qual é o seu sentimento? Você acredita que o Botafogo leva uma vantagem? Como é que você vê essa questão do confronto em si para o jogo da volta? E falasse também dos reforços, né? Do Robert Renan e do próprio Matheus França, do Tietê também, que pode... Será que ele pode ser? Aí eu quero saber como é que está a condição física dele projetando o próximo jogo. É sobre isso que eu queria saber. Eu acho que o Tietê até lá vai ter condição de jogar, porque ele teve um estiramento leve. Hoje a nossa expectativa é essa, de que lá ele esteja em condição de jogar. Em relação ao Robert Renan e o Matheus França, a gente tem que ter um pouco de calma, porque assim, faz muito tempo que eles não jogam. O último jogo do Robert foi acho que em maio, e ele estava na Arábia Saudita. E o Matheus França teve um período de férias, ele teve uma lesão e estava voltando a trabalhar com o time agora, faz uma semana, 10 dias. Então, que a data FIFA vai ajudar, mas a gente precisa ter um pouco de calma para saber quando que a gente vai poder usar os dois na plenitude. O sentimento que eu acho que a gente teve as melhores chances, que a gente podia ter vencido a partida, e o jogo está aberto. Obviamente que o Botafogo jogar em casa, a gente não conseguiu fazer valer o fator casa para ter uma vitória. E o Botafogo vai ter assim a vantagem de jogar o jogo da volta agora com o resultado de empate no Newton Santos. Mas não é uma coisa determinante, é uma vantagem que, se fosse ao contrário, também nós teríamos. É uma vantagem, mas não é isso que vai determinar quem vai passar. Acho que essa vaga está totalmente aberta. Boa noite, Diniz, Jonathan, canal Mário Coelho e João Vascaíno. O Vasco apresentou uma melhora dentro de campo, né, em vista aos 2 últimos jogos. A torcida esperava a vitória, mas infelizmente não aconteceu. Aqui você atribui a melhora da equipe dentro de campo e qual é a expectativa para o jogo de volta que acontece no Newton Santos? Dos últimos 2 jogos teve uma mudança completa na postura do time, em tudo. O time muito mais aguerrido, muito mais combativo, muito mais solidário, jogando muito mais próximo, com muito mais concentração no que diz respeito ao plano de jogo e à parte tática.
E a gente hoje faltou ganhar o jogo, que é um jogo difícil. A gente jogou contra um time muito forte, muito bem treinado, com muitas boas peças de reposição. Então, teve um jogo que eu fiquei contente com o desempenho do time. Por resultado, não. O empate não é um resultado que me agradou no jogo de hoje. Mas, assim, a postura do time eu gostei muito. E projetando, como eu já tinha respondido anteriormente, projetando o jogo de lá, acho que vai ser um jogo duro, o jogo está em aberto. A gente tem 15 dias, os dois times aí têm 15 dias para poder se preparar para essa partida decisiva. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. A minha pergunta é com relação ao PH. Ele sentiu algumas vezes no primeiro tempo, ele ficou de fora do jogo do Juventude por uma indisposição. Quanto o Corinthians, ele foi poupado também. Você até falou que talvez desse para forçar ele ter condição de jogo. E hoje ele sentiu algumas vezes e foi substituído. Se puder atualizar um pouquinho a situação dele? O Paulo Henrique ele tinha um desconforto na coxa. A gente fez um exame de ressonância magnética que acusou um pouquinho de edema mínimo lá atrás. E ele foi, a gente junto com a comissão técnica, e com a comissão médica e com ele, o departamento todo, a gente foi avaliando e com muita cautela botando ele para o jogo. Então foi uma coisa muito pensada. E ele provavelmente não teve nada grave, porque ele estava conseguindo, ele estava com desconforto, o desconforto foi aumentando, mas provavelmente ele não teve ali uma lesão grande, coisa desse tipo. A gente vai reavaliar amanhã e agora tem esse período aí da data FIFA. Obviamente que provavelmente o jogo do esporte ele vai estar fora e para o jogo do Botafogo ele deve estar à disposição de novo. Diniz, boa noite. Diogo Costa aqui da Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. E a minha pergunta é sobre a questão da criação mais no terço final. O Vasco tem produzido bastante. Teve o jogo do Santos, teve o gol do Tietê, o gol do Coutinho, que teve uma triangulação ali no terço final, uma qualidade melhor. E, em relação ao jogo do Corinthians e o jogo do Juventude, o Vasco teve um bloqueio ali no meio, muito movimentação. E o Botafogo também fez esse mesmo bloqueio ali, claro, parando a principal arma de criação do Vasco, que é o Felipe Coutinho. Como sair e ter mais esse espaço final, um passo final melhor, como, por exemplo, o Verratti teve durante o jogo, que o John fez uma grande defesa, acho que talvez poderia ter dado uma cavadinha para fazer o gol. Como fazer esse time produzir mais durante o decorrer dos jogos, esse tipo de jogada? Que o Vasco tem essa qualidade. Eu acho que a gente produziu muito durante esses meses que eu estou aqui. Eu concordo contra o Corinthians e contra o Juventude, a gente produziu pouco, porque o time jogou mal, na verdade. Marcou mal, o time foi lento, foi desconectado. E hoje o time jogou bem. A gente produziu, sei lá, a gente teve pelo menos 5, eu conto assim, umas 5 chances para fazer o gol, que é bastante chance num jogo como esse, jogo de mata-mata. Não é pouca coisa, ainda mais jogando com um adversário que sabe se defender bem. Então, acho que hoje não teve problema de criação. Acho que a gente criou o suficiente para vencer a partida. A gente não vai criar 15, 20 chances todo jogo ou ganhar de goleada, jogos dessa natureza toda hora. Então, hoje a gente criou o suficiente para poder ter vencido o jogo, que nos daria uma vantagem para o jogo de volta. Oi, Diniz, tudo bem? Aqui, ó. Eu, David Sharp, do Antenados na Jogada. Bom te ver novamente. Bom te ver também. Te perguntar sobre o duelo tático que você... Mundo rindo, isso é que é a graça. O duelo tático com o David Ancelotti, porque ele falou aqui que o time dele não trocou tantos passes assim por causa do gramado, que lá no Newton Santos vai ser com gramado sintético, né? O gramado mais rápido vai ser melhor, se você concorda com isso, até porque os seus times também trocam muitos passes, né? E se me permite uma segunda pergunta sobre o Coutinho, eu vi que ele tem voltado mais para armar o jogo de trás, tem feito mais ou menos como o Ganso fazia no Fluminense, é isso que você tem pedido para ele? Ele faz algumas coisas que o Ganso faz. São jogadores que jogam na mesma posição com características diferentes. Um é um jogador mais leve, mais móvel, no caso do Coutinho, o Ganso é um jogador mais cadenciado, né? 2 jogadores geniais. Eu acho que o Coutinho acaba chegando um pouco mais na frente e o Ganso joga um pouco mais por trás. Mas eu não tenho pedido coisas semelhantes ao Ganso, não. Eles jogam um pouco diferente. Em relação ao duelo tático que você citou, o campo aqui também, na troca de passes, para a gente, às vezes, dificulta também. A bola segura a velocidade do jogo. Por exemplo, no Morumbi ou no Beira-Rio, ou na Vila Belmiro, mas falando de Beira-Rio e Morumbi, principalmente, que a gente tem jogado, é um campo que a bola anda com mais velocidade, quica menos e segura menos. Para a gente também é bom.
No sintético já é uma coisa que favorece muito quem joga no sintético. Eu já falei mais de uma vez, eu já trabalhei em times que o campo era de grama sintética, o Atlético Paranaense, e o time que joga nessas condições leva uma vantagem, porque o jogo muda muito. Eu não sou um cara favorável à grama sintética. Um país que gasta milhões, o Campeonato Rio como o nosso, acho que os campos todos deviam ser de grama natural, isso devia ser padronizado. Eu acho que muda muito o que é o jogo, para quem joga direto num campo de grama sintética. Se talvez fizer um estudo de aproveitamento desses times quando era grama natural e depois que teve grama sintética, provavelmente aumentou o aproveitamento, porque é diferente. Para quem vai jogar, muda muito. Então a gente vai ter que ir lá e procurar se adaptar rápido ao jogo para poder a gente fazer uma boa partida. Diniz, Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar um pouco mais agora sobre o seu papel fora de campo. A gente teve recentemente a coletiva do Robert Renan e do Andrés Gomes também. A gente tem a apuração que você foi muito importante na participação, na contratação agora do Cuesta e também do Matheus França. Queria que você falasse para você ver como o jogador falou, ou como o Robert Renan, por exemplo, falou de você, falando que você ligou 24 horas por dia para ele, que ele já tinha muita vontade de treinar com você. E dentro desse assunto de mercado ainda, se o Vasco ainda busca a contratação de mais um zagueiro, a gente sabe também que o Vasco negociou com o Nathan Silva agora, o Vasco busca uma contratação de mais um zagueiro além do Cuesta, que está chegando? Obrigado. Não, acho que provavelmente não está fechado, mas eu acho que não sei se o Vasco vai ter mais contratações para frente. Eu me envolvi em todas as contratações, falando com os jogadores. Contratar sempre é difícil, não é fácil acertar a contratação, principalmente com pouco recurso financeiro, já falei isso mais de uma vez. Esses jogadores foram monitorados e por todo o departamento. Eu não sou um treinador de ficar indicando muito jogador, tenho calma, porque a chance de você errar quando você quer trazer só para, às vezes, para você dar uma satisfação para fora, para o torcedor, você acaba cometendo erros que depois você não consegue corrigir. Eu acho que, na dúvida, você não tem que trazer, quase nunca. A gente tem que ter um pouquinho mais de certeza para poder fazer as indicações. Esses jogadores todos eu participei ativamente da negociação, falei de fato com os jogadores, com todos eles se mostraram muito empenhados e com muito desejo de vir trabalhar no Vasco. E a gente confia que eles vão nos ajudar muito. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues, aqui da Trivela. O Vasco acertou com o Robert Renan e agora está chegando o Cuesta também. Eu queria perguntar sobre a situação do Hugo Moura. Como você vê ele nesse momento agora que ele fez um número considerável de jogos na zaga? Se você considera que ele vai continuar como opção para a zaga ou se ele volta a disputar a posição como volante? Como você vê a situação dele agora nesse time do Vasco e no elenco também? Eu acho que o Hugo, eu acho que o Hugo como zagueiro, se a gente for avaliar, às vezes eu considero uma coisa que não é uma coisa, não sei se é a melhor palavra, vou usar a palavra justa, mas não sei se é a palavra justa no sentido de ser ajustado, né? Então, você fala assim, eu improvisei o Hugo Moura na zaga. Assim, o Hugo Moura já tinha jogado na zaga em algum outro momento, não sei, aqui talvez não, mas jogou no Flamengo. E se a gente for avaliar ele como zagueiro, ele jogou bem todas as partidas. Literalmente todos os jogos. Ele ganhou quase todos os duelos, você ganha saída de bola, você ganha bola longa. E como volante ele também joga muito bem. Então ele é um cara que ele pode jogar, está até se reconhecendo agora como um zagueiro, ele pode jogar de zagueiro em qualquer momento. Então ele pode continuar de zagueiro e pode vir para volante com a chegada dos zagueiros, mas vai jogar o time que fica melhor. Se ficar melhor com ele na zaga e do jeito que está, com outro volante, com o Tietê, com o Barros, com o Jair, assim será. Então, assim, ele não é um jogador que ele está improvisado. Eu não gosto muito desse termo de improvisação. Ele não está improvisado, ele é um cara que joga muito bem ali. Se comparar ele com todos os zagueiros que tiveram aí, se pegar a média do Hugo Moura, é uma média muito alta. Ele jogou bem literalmente todas as partidas. Hoje, por exemplo, assim, se alguém quiser achar um pneu, vai assim, puta, mas o Hugo, que o cara fez o cabeceio do cara que cabeceou quase de fora da área, sabe? Ele é assim, duelo aéreo, duelo de velocidade, duelo de combate direto, e a gente ganha a saída de bola, ganha a bola longa. Então, não é que ele vai ficar ali, mas ele pode ficar ali. Mas então, tem uma tendência, talvez, dele vir para... Agora que todo mundo estiver em condição, porque a gente não sabe como vão chegar os jogadores, em qual condição que vai chegar para poder jogar. Eu vou procurar botar o time que deixa o Vasco mais seguro e que o Vasco tenha mais chance de ganhar o jogo. Diniz,
Boa noite, Rodrigo Calvino, 365 Scores. Queria que você destacasse um pouquinho a torcida do Vasco, que teve uma atmosfera muito grande hoje, muito positiva, né, com o time. E, assim, virou a chavinha de brasileiro para a Copa do Brasil. Eu queria que você, além de tudo, fizesse um convite para isso continuar para o Brasileirão, que o time não vive um bom momento, que você fale um pouquinho sobre essa expectativa da torcida por causa da boa atuação. Porque, claro, a torcida só teve uma boa atuação na arquibancada porque o time correspondeu em campo. Eu acho que não teve uma mudança de chave por causa da Copa do Brasil. A gente pode falar que teve uma mudança de chave do Santos para o Juventude. Uma mudança ao contrário. O time, a torcida, o que a gente tem que aprender, a gente tem que ser consistente como a torcida é. O time não pode, que é o que falta hoje para o Vasco. O que é que falta hoje para o Vasco? Ter mais consistência. Um tempinho atrás era consistência de desempenho com resultado. Aí teve aquela partida brilhante, resultado brilhante contra o Santos. Muito fora da curva. Aí a gente depois teve 2 partidas também abaixo da média. E a torcida do Vasco ela é quase que perene. Ela é constante, ela é vibrante, ela tem desejo. E a gente tem que ser, eu acho que aprender com a torcida a ter essa consistência. Boa noite, Diniz. Alex Vila, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Bom, você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você entrasse um pouco mais a fundo. Aqui na coletiva também, o David Ancelotti chamou aqui o ambiente de ambiente hostil para o jogo, né, e falou um pouco sobre a dificuldade de jogar fora de casa. Queria saber de você como decidir fora de casa acaba sendo uma desvantagem, até porque, enfim, é um gramado diferente, como você também citou, é fora de casa. O quanto você escala que pode ser uma desvantagem decidir um duelo tão importante fora de casa? Uma desvantagem sempre tem, porque jogar dentro da sua casa é um fator importante, mas não é determinante, é importante. Então, a gente sabe que jogar no Newton Santos vai ter a torcida do Botafogo que vai incentivar o time, como a nossa incentivou, e tem a questão do gramado que a gente tem que procurar se adaptar rápido. A gente já jogou lá algumas vezes, o Vasco já jogou lá, mas eu repito, é diferente jogar em gramado de grama sintética. E aí, o que você achou da entrevista coletiva do Fernando Diniz? Seu comentário aqui, né? Aqui embaixo, deixa o seu nome da cidade e você vai nos ajudar demais a continuar fazendo vídeos por aqui. Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho, espalha para outros. Já passamos de 100 mil, hein? Já passamos de 100 mil. Me ajuda, tá bom? Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.